Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Migração Legal. Eu sou a Aline Silva, advogada internacional. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Bárbara Andrade, advogada internacional. Hoje nós vamos receber a doutora Thaís Azevedo, advogada especialista em imigração aqui na Irlanda, e nós vamos falar um pouquinho sobre o Section 3 do Immigration Act e Leave to Remain por razões humanitárias, com base na legislação imigratória da Irlanda. Então, doutora Thaís, seja muito bem-vinda ao canal Migração Legal. Muito obrigada, doutora Aline, doutora Bárbara. Fico muito feliz com esse convite. Quero, antes de tudo, parabenizar vocês por esse projeto, por esse canal no YouTube. Esse tema que eu vou falar hoje, especificamente, é um tema que a gente não vê. Eu até encontro esse tema muito em conferências promovidas pelos advogados irlandeses, mas conteúdo em português mesmo, incluindo eu, que faço conteúdo de imigração, não é muito comum a gente falar sobre aplicações com base humanitária, a questão do processo de deportação, como que a pessoa pode se regularizar aqui. Então, eu estou muito contente de vir aqui falar com vocês sobre isso e estou muito honrada e agradeço pela oportunidade. Vou me apresentar, então, brevemente. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Azevedo, sou advogada qualificada no Brasil, Portugal, Irlanda, Inglaterra e País de Gales. Atuo em direito imigratório há 4 anos já, sou especialista em direito de imigração pela Law Society. Gosto muito da minha área, eu falo que é uma área que eu caí de paraquedas, mas acabei me encantando e cada dia mais me identifico com os meus clientes, me identifico com os desafios que aparecem. O tema de hoje, inclusive, é bem desafiador, porque a gente trata de questões muito particulares, né? Questões que podem realmente mudar a vida da pessoa. Então, a gente faz o nosso trabalho com muita responsabilidade, tentando entregar o nosso máximo. Vocês também, né? A doutora Bárbara, minha colega aqui da Irlanda, sabe quão delicado, né? São as questões que a gente lida. Então, estou feliz em compartilhar aqui um pouco com vocês as informações que eu tenho, para que possa ir alcançar o máximo de pessoas possível. Hoje eu tenho uma comunidade também em imigração na Irlanda, onde eu ensino as pessoas a fazer aplicações migratórias. Tenho um projeto em paralelo que é uma mentoria sobre carreira jurídica internacional. Sou sócia de um escritório irlandês também. O nosso carro forte é direito migratório, mas no nosso escritório a gente lida com outras questões também, família, personal injury, litigation. Então, essa é a minha breve apresentação. Então, vamos lá. Hoje eu quero trazer 2 tipos de aplicações imigratórias para vocês e eu observo que existe um pouco de confusão entre essas duas. Uma delas é a aplicação que a gente faz com base na seção 3 do Immigration Act de 1999, e essa é a aplicação que faz parte do procedimento de deportação. Então, quando a pessoa recebe a cartinha do ministro com a intenção de deportar, ela tem direito de apresentar representações, que a gente fala, representations, com base na seção 3 do Immigration Act de 1999, que essa é uma legislação, essa é uma lei específica. Então, essa é uma das aplicações que eu vou falar. E a segunda aplicação que eu vou falar para vocês é a Leave to Remain, uma outra base legal, que é com base no Section 4.7 do Immigration Act de 2004. Então, qual que é a diferença principal entre as duas? O Section 3 faz parte de um procedimento legal, tem um tempo certo, você tem o prazo de 15 dias úteis para apresentar essa aplicação, da data que você é notificado dessa intenção de deportar por parte do Ministro de Justiça. Enquanto que a segunda aplicação, com base no Section 4, não tem um tempo específico. Então, a pessoa está morando aqui há 7 anos sem um status legal e ela decide que não quer viver mais dessa forma, que quer se regularizar, ela tem direito a qualquer momento de fazer essa aplicação de Leave to Remain, tá? As estruturas dessas aplicações são bem semelhantes, os fatores que a gente traz, os argumentos que a gente traz são muito parecidos, assim, só que é importante saber que quando você for fazer a sua aplicação, você use do instrumento correto, então não confunda, tá? Só trazendo alguns dados aqui, eu acho que, em parte, o fato de as pessoas não falarem muito sobre isso, não falar sobre deportação, não falar sobre aplicações com base humanitária, talvez o receio, o medo, as pessoas que estão irregulares têm muito essa
essa insegurança de falar sobre o assunto, não querem falar quanto tempo estão ilegais, não querem aparecer, e eu acho que, de certa forma, isso causa medo por parte da nossa comunidade brasileira, né? Só que se a gente traz os dados, e aí muita gente acha que, tô ilegal aqui há 3 meses, logo já vou ser sujeito a uma ordem de deportação, ou ficam com medo de que amanhã a guarda pode bater na minha porta e pode me prender, e não é bem assim, né? Então, com a apresentação de hoje, eu quero desmistificar para vocês que existe todo um procedimento legal a ser seguido. Tanto é que os últimos dados que a gente tem do Departamento de Justiça é que em 2022, num semestre inteiro, apenas 5 brasileiros foram deportados da Irlanda e apenas 3 ordens de deportação foram assinadas num semestre inteiro. É óbvio que o ideal seria que esse número fosse 0, né? A gente não quer que nenhum brasileiro seja deportado, mas assim, se a gente levar em consideração o número de brasileiros que nós temos na Irlanda, hoje nós somos uma comunidade aí de 70 mil brasileiros, 80 mil, sem levar em consideração as pessoas que têm dupla nacionalidade, então você pode aí dobrar esse número, pelo menos, a gente vê que é um número muito pequeno. Na prática, a gente sabe que o número de pessoas que estão irregulares é muito maior, então todo dia, né, doutora Bárbara, a gente recebe casos de pessoas que estão, né, com a permissão de estudante que já expirou faz 2 anos, 3 anos, querem se regularizar. Então, se a gente fizer esse comparativo do número de pessoas que não têm um status legal e o número de pessoas que efetivamente são deportadas, a gente vê que realmente é muito significativo. Muitas pessoas continuam irregulares e não são sujeitas à ordem de deportação. Eu só queria trazer esses dados para a gente começar. Vamos lá, vou falar da primeira aplicação, então, que é com base no Section 3, né? Então, a base legal dessa aplicação é o Section 3 do Immigration Act 1999. Em que tipo de situação a pessoa pode se utilizar desse instrumento legal? A pessoa está trabalhando num estabelecimento e sofre uma auditoria pelo Workplace Relations, né, que é o órgão aqui do governo irlandês que trata dessas questões trabalhistas, e numa auditoria do Workplace Relations, eles percebem que a pessoa não tem permissão para trabalhar, então existe essa comunicação entre o Workplace Relations e o Departamento de Justiça, a imigração efetivamente. Então, numa situação como essa, é possível que se dê início a processo de ordem de deportação, né? Porque a imigração tomou conhecimento que a pessoa estava irregular. Ou, por exemplo, a pessoa estava aqui como intercambista, né? A maioria dos brasileiros que chegam na Irlanda vem como intercambista. O máximo de tempo que você pode ficar como estudante de inglês é 2 anos. Muitas pessoas acabam não tendo condições financeiras para aplicar para um curso superior, ou não encontram uma oferta e aplicam para uma permissão de trabalho, e acabam permanecendo no país sem um status legal. Então, nessa situação, também é possível que, se é levado ao conhecimento da imigração que a pessoa ficou por um período sem permissão, é iniciado o processo de intenção de deportar. Ou uma situação muito comum também é quando você faz uma aplicação com base no EU Treaty Rights. Então, se você tem relacionamento com um cidadão europeu, você faz a sua aplicação de permissão de residência com base nesse relacionamento, mas por alguma razão a sua aplicação é recusada, né? Você faz ali o processo de recorrer dessa decisão, mas ainda assim o seu recurso é recusado. Então, o que acontece é, se você esgotou todas as possibilidades de recorrer uma aplicação como essa e você não é bem sucedido, a aplicação é direcionada, seu file, né, seu caso é direcionado para a divisão de repatriação, e aí é dado início ao procedimento de deportação também. Então, esses são alguns exemplos, né? Podem ter outros casos que levam você a ser sujeito a esse processo, mas esses são um dos que eu mais vejo com frequência aí no meu escritório. Então, o ministro de Justiça, ele tem por obrigação, com base nessa legislação que eu citei para vocês, de escrever uma carta para a pessoa, que é uma intenção de deportar. Então, muita gente tem esse medo de que já vai vir direto a ordem de deportação, mas existe um procedimento a ser seguido, então vem esse notice, e nessa carta ele vai te dar 3 opções, né? A primeira opção é que você pode apresentar essas representações, que é a aplicação que a gente está falando hoje,
em 15 dias úteis. Essa é a primeira opção. Você apresenta, é como se fosse um recurso, né? Você tem que explicar para o ministro por que você não deve ser reportado. A segunda opção da carta é você deixar a Irlanda antes do ministro decidir se você vai ser deportado ou não. Então, como essa é uma carta de intenção de deportar, o ministro ainda não made his mind, né, que a gente fala. Ele ainda não decidiu efetivamente que quer te deportar. Ele está numa pré-análise ali. Você tem a possibilidade de deixar a Irlanda antes dele efetivamente emitir a ordem de deportação. Se você estiver disposto a sair da Irlanda, se você acha que não tem fundamentos de realmente fazer esse recurso e ser bem sucedido, essa é uma boa opção, tá? Por quê? Porque daí você não vai ter uma ordem de deportação no seu nome, futuras permissões migratórias, não necessariamente na Irlanda, mas em outros países, você não vai ter isso no seu background, tá? Então, a segunda opção é interessante, obviamente, a depender das suas circunstâncias particulares, né? Se isso fizer sentido para você. E a terceira opção, que de todas seria a menos recomendável, é você esperar o ministro, então, decidir, emitir a sua ordem de deportação, e tão somente depois que ele emitir a sua ordem de deportação, você decide sair do país, tá? Por que que isso não é ideal? Porque daí já vai ter uma ordem de deportação no seu nome. Não que isso necessariamente vai implicar e todas as suas aplicações futuras serão recusadas. Não, mas vai sim ter um impacto negativo nas próximas aplicações que você fizer. Mas vamos falar então da primeira opção. Você decide então fazer as representações, fazer essa aplicação, esse recurso. Quais são os fatores levados em consideração pelo ministro de Justiça quando você faz uma aplicação como essa? Tem a questão dos fatores humanitários, é claro que a gente pode trazer. Então, o que seria incluso nessa parte humanitária? Risco à vida ou segurança no país de origem, né? Então, por exemplo, você está vindo do Afeganistão, você está vindo do Israel, são países que estão em guerra, estão em crise, realmente existe um risco à sua segurança pessoal, à segurança da sua família. Então, esses aspectos você já pode trazer nessa aplicação. Ou você está sendo perseguido, você foi vítima de tráfico humano, né? Eu sei que é um assunto que vocês trataram recentemente no canal. Então, esses são quesitos que a gente já pode trazer nesse aspecto mais humanitário. Outros fatores determinantes, e aí esses fatores eu não estou inventando, né? Não é com base na minha experiência, mas sim o que está especificamente na legislação. Quais são os fatores que são levados em consideração? A idade da pessoa. Então, infelizmente, a gente vai ter que falar sobre isso, mas quanto mais velha a pessoa for, quanto mais idosa a pessoa for, menos chances da aplicação ser aprovada pelo seguinte motivo, né? A Irlanda leva em consideração se a pessoa vai ser um peso para o país ou não. Tanto é que, mesmo não necessariamente nessa aplicação, mas aplicações, por exemplo, você é um cidadão europeu e você quer trazer os seus pais do Brasil para cá. A gente tem que provar para a Irlanda que os teus pais não têm condições de viver no Brasil, necessariamente eles vão vir para a Irlanda porque não tem outra saída, e que você vai sustentar os seus pais, que os seus pais não vão depender dos recursos públicos do país. Então, é nessa mesma linha de pensamento que vem a questão do fator idade aqui. Se você já tem 80 anos, se você já tem 90 anos, a probabilidade de você não conseguir mais trabalhar, de você depender, né, do sistema de saúde, social welfare aqui da Irlanda é muito grande. Então, aqui, e aí a gente só usa os fatores que nos beneficiam, né? Então, numa possível aplicação, se o seu cliente realmente tiver uma idade mais avançada, você não vai trazer isso como um ponto forte, né? Eu nem mencionaria isso na minha aplicação. Você não tem nenhuma obrigação de mencionar todos os fatores, só aqueles que forem vantajosos para você, tá? Então, em que tipo de aplicação eu mencionaria essa questão da idade? Meu cliente tem 25 anos de idade, realmente tem muito potencial de contribuir com a economia, com a sociedade da Irlanda, não vai depender de recursos públicos, ele vai conseguir trabalhar, vai conseguir se virar. Então, economicamente falando, vai ser positivo para a Irlanda se essa pessoa conseguir permanecer, né? Se ela for garantida uma permissão de residência. Segundo aspecto seria a duração de residência da pessoa na Irlanda. Então,
isso é muito importante também. Quando a pessoa está aqui há apenas 1 ano, 6 meses, de maneira irregular, as chances de uma aplicação como essa ser aprovadas também são baixas. Por quê? Porque se a pessoa está aqui há pouco tempo, ela nem foi capaz de criar laços efetivamente com o país de uma forma que justifique que ela precisa permanecer aqui. Possivelmente ela tem muito mais laços e raízes no país de origem, por exemplo, o Brasil. A pessoa tem toda a família lá, às vezes tem propriedade lá, às vezes está até pagando ainda seguro-saúde lá, às vezes a pessoa tem, né, muitas outras justificativas para voltar para o Brasil do que para ficar na Irlanda. Então, o período que você está aqui faz muita diferença. De novo, quando que eu vou mencionar, então, esse fator? Quando for interessante para mim, quando meu cliente já tiver 5 anos aqui, quando já tiver 10 anos aqui, e a gente consiga realmente fortalecer essa questão de que a casa dele já é a Irlanda, o país dele já é aqui, tudo que ele tem está aqui, né? Então, só quando for realmente favorável para nós, essa questão de tempo de residência. Circunstâncias familiares e domésticas da pessoa, esse é um outro fator levado em consideração. Então, o fato de você ter filhos, por exemplo, que nasceram na Irlanda ou que vieram aqui criança e cresceram aqui, são totalmente familiarizados com as escolas aqui, com a universidade aqui, tem um ciclo de amigos aqui, você tem uma boa relação com seus vizinhos, você faz parte da igreja, realmente o seu núcleo familiar está todo estabelecido na Irlanda. Então, o fato de você ter família também conta muito, tá? Uma aplicação feita por um pai de família que tem esposa e tem 3 filhos aqui, nesse aspecto, vai ser mais forte do que um jovem de 22 anos que está solteiro, né? Que não começou a vida familiar ainda. Tá? Então, esse é outro aspecto a levar em consideração. A natureza da conexão da pessoa com o Estado. Aqui, por exemplo, quando o seu filho ele joga no time de futebol da comunidade, ou ele já está bem estabelecido, com a carreira encaminhada, por exemplo, tem uma conexão, puxa nessa parte de esporte cultural, eu vejo que isso a Irlanda leva muito em consideração, até mesmo em aplicações, já dando gancho aqui, né? Aplicações de cidadania irlandesa. Já tive clientes que não cumpriam o requisito de residência, por exemplo, estavam aplicando para naturalização irlandesa com base aí em associações irlandesas, então tinham um bisavô, um tataravô que nasceu na Irlanda, mas nunca moraram aqui, só que é um atleta de extremamente alta qualificação ali, o atleta, né, jogava muito bem ali representando seu país nos Estados Unidos ou em algum outro lugar, e esse atleta querer representar o time nacional da Irlanda, por exemplo, então já tem uma carreira no esporte, prova que é competente o suficiente para jogar a nível internacional representando a Irlanda, e a aplicação de cidadania irlandesa ser aprovada com a flexibilização ali do requisito de residência, só porque essa pessoa teria a possibilidade de contribuir com o esporte do país. Então, sempre que eu falo sobre a aplicação com base humanitária e a pessoa tem filhos, como aqui é muito costumeiro que as crianças, né, desde cedo já se insiram no esporte, se utilizem dessa arma também, se utilizem desse argumento, se tiver disponível para vocês, porque a Irlanda para esporte leva muito em consideração. Outro fator seria o histórico do emprego, então a pessoa aqui já está trabalhando há anos, mesmo que, né, a pessoa não esteja registrada, infelizmente, se a pessoa aqui não tem permissão, ela vai estar trabalhando de forma irregular. Só que o fato de você estar trabalhando, de certa forma, acaba contribuindo ao seu favor, porque mostra que você está economicamente ativo, que você está contribuindo com o seu trabalho de alguma forma para a sociedade. Então, se você tem uma carreira já na Irlanda, traga isso também nessa aplicação, que é muito importante. E aqui também já puxo para a questão de impostos. Então, muitas pessoas que estão irregulares estão trabalhando e pagando impostos. Tá? Então, isso deve ser, sim, trazido numa aplicação como essa, porque
tudo bem, você está falhando na questão imigratória, mas todo o resto você está fazendo corretamente, você está fazendo o que um cidadão deve fazer, tá? E Irlanda para impostos também é outro ponto forte, né? Você tem que estar corretamente ali recolhendo os seus impostos. Se você tiver um tax clearance com o revenue, né, que é o nosso imposto de renda aqui, vai ser um excelente ponto forte aí na sua aplicação. Ou perspectivas de emprego, né? Então, às vezes você não está trabalhando, muitas vezes justamente por conta da sua permissão imigratória, mas você é um excelente profissional, você tem um excelente currículo do Brasil, uma ótima carga de experiência, diplomas, cursos, especializações, e você quer ter essa oportunidade de trabalhar, você tem perspectivas de emprego, ou melhor, você já tem ofertas de emprego. Então, as pessoas já estão te procurando no LinkedIn, você aplicando para vagas, as pessoas já estão respondendo positivamente com ofertas de emprego para você, mas está barrando nessa parte do visto. Então, isso também é um ponto muito forte, tá? Mostrar que a partir do momento que a Irlanda te der uma permissão de trabalho, te der uma permissão de residência que vai te autorizar a trabalhar, você já vai começar a trabalhar, já vai começar a contribuir para a sociedade com o seu trabalho. Então, o caráter de comportamento da pessoa também, isso é um ponto muito importante, a gente sempre menciona nas aplicações. O fato de você nunca ter sofrido uma multa de trânsito, nunca se envolveu com a polícia, não só na Irlanda, mas em qualquer outro lugar, né? Se você tem ali o background limpo, traz isso ao seu favor também. Você é um cidadão de bom caráter, você nunca se envolveu com a polícia, não tem antecedentes criminais. E aqui é importante falar que, né, diferentemente dos outros fatores que eu falei para vocês, que se não for interessante, não citem, a questão do caráter, se vocês têm algo a declarar, é importante ser honesto nesse momento, tá? Porque se vocês não fazem esse disclosure e venha ao conhecimento do Departamento de Justiça que, de fato, vocês já tiveram algum envolvimento com a polícia, isso vai contar em desfavor, tá? Realmente pode ser negativo para vocês, pode afetar a aplicação de vocês não fazer esse disclosure. Então, mencionem. Só que, assim, não simplesmente mencionem, né? 5 anos atrás, eu sofri ali um conviction porque eu estava dirigindo bêbado. O que você fez para se reabilitar depois desse evento, né? Eu tive um caso de cidadania que foi assim, por exemplo, a pessoa, exatamente, foi um drinking offense, né? A pessoa estava dirigindo bêbado, já fazia uns 7 anos, eu acho. A gente teve que trazer isso na cidadania, até porque a gente é perguntado sobre isso no formulário de aplicação. E aí, o que eu mostrei para reverter essa situação? Mostrar que, infelizmente, aconteceu, né? Teve esse ocorrido, mas o meu cliente, ele já tomou providências para reverter a situação. Então, se esse for o teu caso, tente trazer elementos ali que vão te favorecer, mesmo tendo acontecido o que aconteceu. Além disso, qualquer outra coisa que vocês pensarem. Então, qualquer outro tipo de ties, né, de raízes que você tenha com a Irlanda. Então, você tem relacionamento com um irlandês, mas você não cumpre os requisitos ali para aplicar para uma permissão com base nesse relacionamento. Você é babá de uma família irlandesa e essa família ela está disposta a fazer uma carta ali para te ajudar, para dizer que realmente o vínculo na Irlanda é muito forte. Então, qualquer outro aspecto assim que você leve, que você ache que realmente vale a pena mencionar, que seja ao teu favor, sempre em mente de que o que a gente quer trazer aqui, óbvio, né? Todos esses fatores que eu falei, mas principalmente mostrar que a sua vida é muito melhor na Irlanda, que se você voltar para o Brasil, você estaria perdendo muitas oportunidades. Teve situações assim que a gente juntou, não no Brasil especificamente, mas outros países, que a gente mostrou dados, notícias, que a situação no país realmente estava muito ruim, que estava, né, tendo uma crise de desemprego, ou que o país estava em guerra, ou que a inflação estava muito alta. Então, tudo isso vai se abrindo tópicos ali na sua aplicação,
tentando trazer o máximo de argumentos fortes aí para o teu caso. Então tá, então a gente preparou a aplicação. Para onde que você submete uma aplicação como essa? Então, essa com base no Section 3, ela vai para a divisão de repatriação, que foi quem te emitiu a carta com intenção de deportar, né? Então, você vai direcionar essa carta para esse lugar. Em termos de tempo, gostaria muito aqui de falar para vocês que tem um tempo certo para esse tipo de aplicação, mas a realidade é que não tem um tempo certo. Então, eu tenho casos do escritório de 6 meses a 3 anos. Então, é muito relativo, depende das circunstâncias do caso. É claro que você tem como ficar following up, né, que a gente fala, não deixa a aplicação no colo do Departamento de Justiça e simplesmente, né, a Deus dará, aguardando uma decisão. Tente sempre, na medida do possível, estar com esse follow-up que a gente fala, né? Então, passou 6 meses, não ouvi nada do departamento, eles não me pediram nada, não me perguntaram nada, não querem esclarecimento de nada. A gente tem direito de saber o que está acontecendo. Então, a qualquer momento, você pode escrever para o Departamento de Justiça, especificamente para a divisão de repatriação, e perguntar o status da sua aplicação. Pode ser que eles vão te responder, né, de forma muito genérica, dizendo, está sendo processado, você vai ter que aguardar, não perturba a gente, deixa a gente decidir o teu caso com calma, mas muitas vezes o simples fato de você mandar uma cartinha de follow-up vai fazer eles pegarem a pasta na mão e ver, realmente está faltando isso, isso e isso. Ou tá confuso isso para mim, a pessoa trabalhou de 2012 a 2018 nesse lugar, e o que ela fez de 2019 a 2020? Tipo, eles às vezes precisam de um reminder, né, de um lembrete para eles poderem pegar o teu caso e ver o que está faltando ou não, tá? E é importante dizer, toda vez que você for corresponder com o departamento, com a divisão de repatriação, sempre colocar o teu número de referência. Então, a primeira comunicação do departamento vai ser o acknowledgement letter, que a gente fala, né, que é uma carta confirmando que eles receberam a sua aplicação. Eles vão te alocar um número de aplicação e um person ID. Se você já se comunicou com o Departamento de Justiça antes, provavelmente você já vai ter esse número, mas se é a primeira vez que você está se comunicando com o Departamento de Justiça, é nesse momento que você vai ter conhecimento do seu número pessoal ali, tá? É como se fosse o seu CPF para o Departamento de Justiça. Tá? Teu número de registro. Submeter na aplicação, então, quais são os resultados possíveis dessa aplicação. Se tudo der certo, a sua aplicação vai ser bem sucedida e você vai receber uma carta aí de aprovação. Então, o ministro te concedendo, sempre em caráter excepcional, uma permissão de residência. E aí, o que vai ter que conter nessa carta? Inclusive, se não tiver essas informações nessa carta, você tem direito aí de fazer um pedido de, como se fosse um embargo de declaração, né? Pô, você omitiu a parte que você tem que me falar quais são as condições da minha permissão, onde é que eu tenho que registrar. Então, fiquem atentos no que deve conter essa carta de aprovação. Ele vai ter que te citar as condições da sua permissão, você vai poder trabalhar, você vai poder estudar. Normalmente, de todos os casos que eu já fiz, é sempre a mesma coisa, mas pode variar. De acordo com a legislação, o ministro ele tem a discricionariedade dele de colocar as condições que ele quiser nessa permissão. Vai depender das tuas circunstâncias pessoais. No meu caso, nos meus casos, sempre Stamp 4, que é a melhor permissão imigratória na Irlanda, né? Você tem a liberdade ali de estudar, de trabalhar, de abrir seu próprio business, se você quiser. Então, todas essas condições que eu estou falando, ele vai ter que colocar explicitamente na carta. As circunstâncias pelas quais a sua permissão pode ser revogada. Então, qual que é o ato que, se você fizer, a sua permissão vai ser revogada? Se você se envolver com a polícia, se você, né, enfim, vai colocar ali as condições que você tem que cumprir para poder permanecer com a sua permissão. E nessa carta ele também vai especificar como que você vai registrar a sua permissão. Atualmente a gente sabe que se você mora em Dublin, se você já teve uma permissão antes, você consegue fazer o registro online. Ou você nunca teve uma permissão na Irlanda, você necessariamente tem que marcar um appointment, né, com o seu registro local. Em Dublin, a gente fala que é o Burkey. Ou se você mora em outro condado da Irlanda, você vai ter que registrar com a sua guarda local, o seu escritório de registro local.
tá? Então, é isso que vem na carta de aprovação. Ah, mas se a minha aplicação for recusada, o que vai acontecer? Aí, se a aplicação for recusada, você vai ser objeto de uma ordem de deportação, efetivamente. Daí você já recorreu, não deu certo, então o ministro entendeu que você não deve ficar aqui, então ele vai emitir sua ordem de deportação. O que vai estar lá na ordem de deportação? É que você vai ter que se apresentar no seu escritório local. Então, seguindo o que eu acabei de falar, se mora em Dublin, vai ser lá no Burkee, se mora em outro condado, né, vai ser na sua guarda local do seu condado. Na ordem de deportação, vai especificar ali a data e a hora que você deve se apresentar e você, né, vai ter que sair da Irlanda. Então, é o que acontece. Só que nem tudo está perdido. Se você tem uma ordem de deportação, existe um formulário, e aí muita gente não sabe disso, mas existe um formulário que você pode pedir a revogação da sua ordem de deportação. Então, é como se fosse o seu último respiro ali. Não deu certo o Section 3 Letter, suas representações não deu certo. Existe um formulário, com base no Section 3 também, que o formulário é de revogação da sua ordem de deportação. Então, ali, novamente, você vai ter uma oportunidade de dizer por que você não deve ser deportado. Usem dos mesmos elementos que eu falei antes, mesmos fatores que eu falei antes, tá? A mesma coisa vai se aplicar a esse formulário. Se você não fizer nada, não apresentar o formulário com as razões pelas quais você deve ficar, não se apresentar à guarda no horário e na data informados, aí efetivamente você pode ser procurado, e aí que o seu pior pesadelo pode se tornar realidade, que a guarda pode efetivamente ir atrás de você e te buscar, infelizmente te levar à força, isso pode levar inclusive à prisão, tá? Então não deixem isso acontecer. De tudo que eu falei, vocês viram que existe toda uma jornada aí pela frente até efetivamente a pessoa ser removida do país, né? Então, se utilizem desses recursos que eu falei aqui agora para não ter que chegar nesse ponto. Se por acaso seu pedido de revogação da ordem de deportação não for aprovado, você pode sair voluntariamente da Irlanda. Tudo bem que já vai ter uma ordem de deportação no seu nome, mas pelo menos você não vai ter saído à força, não vai ter submetido aí a uma prisão, né? Então, ainda assim, você pode sair de forma voluntária. A segunda aplicação, ela é muito semelhante em termos de estrutura. Quando eu faço uma aplicação de Leave to Remain com base no Section 4, que é a segunda aplicação que eu ia falar, uso os mesmos fatores, questões humanitárias, idade, perspectiva de emprego, laços com a Irlanda, família, levo tudo isso em consideração. Não existe um formato específico para você fazer uma aplicação como essa. É óbvio que, né, nós, como advogados, temos ali o juridiquês já implantado na nossa cabeça, então a gente faz um cabeçalho bonitinho, faz uma introdução com todo o background da pessoa, conta a história da pessoa, quando que veio, a partir de quando que está sem permissão, né, histórico de employment, histórico de taxas, estava recolhendo os impostos. Então, a gente faz todo um background bonitinho, a gente vem nos fundamentos legais, a gente vem com case law, né, que são precedentes judiciais também que sejam a favor do nosso cliente. Então, já dar o gancho aqui com a importância de você ter um representante legal nesse tipo de aplicação. Você é totalmente livre para fazer sua própria aplicação, mas nem sempre você vai ter segurança o suficiente, né, para poder trazer esses argumentos que a gente está falando para vocês. Às vezes, o fato de você nem saber para onde que você vai mandar a sua aplicação pode te fazer perder tempo, dinheiro. Então, o advogado, ele vai saber te instruir, ele vai saber o que deve ser colocado, o que não deve ser colocado, né? Os documentos que você precisa submeter com esse tipo de aplicação. Então, é muito importante que você traga as evidências que vão ser favoráveis ao teu caso. Paguei impostos por todos os anos. Você tem que ter esse insight de que, pô, então eu vou juntar meu Employment Detail Summary, vou juntar meu P60, vou juntar meu Tax Clearance, vou juntar uma carta do pastor da minha igreja dizendo que eu tô lá todo domingo, que eu presto serviço voluntário. Então, esses são os tipos de documentos que você tem que juntar. Óbvio, né, os documentos ali básicos, então, cópia do seu passaporte, cópia dos seus IRPs antigos, se você ainda tem, vou me utilizar do argumento da questão de employment, porque eu tenho uma potencial carreira na Irlanda, eu vejo que a minha área, por exemplo, está na lista de critical skills, então existe uma alta demanda sobre a minha profissão aqui.
vou juntar meu currículo, vou juntar meus diplomas traduzidos, vou juntar cartas de referência de empregadores antigos ou ofertas de trabalho que eu já tenho recebido no LinkedIn, mas que não está indo adiante por conta da minha questão imigratória, tá? Então, tudo isso, querendo ou não, o representante vai te orientar nesse sentido, né? O advogado vai acabar tendo uma pegada mais jurídica da coisa. Eu queria só agradecer de novo, eu acho que eu cobri tudo que eu queria cobrir, poderia ficar falando aqui, poderia, né, trazer casos aí do meu escritório, mas não quero me alongar muito mais com o tempo, espero que o que eu tenha trazido para vocês tenha sido esclarecedor e ajude algumas pessoas. Pessoal, a gente vai deixar o contato da Thaís. Então, se você está passando por uma situação parecida, se você acha que faz sentido para você esse vídeo, todos os esclarecimentos que a Thaís prestou, você se enquadra aí em alguma dessas exceções, você pode aí tentar aplicar para o Leave to Remain, ou se valer da exceção aí do Section 3, caso você tenha recebido uma cartinha de intenção de deportação. Thaís, eu só gostaria de fazer algumas perguntas para a gente finalizar e para não estender aí muito o vídeo. Você tem uma ordem de deportação na Irlanda no seu background. A partir de quando? Quanto tempo depois essa pessoa pode retornar para a Irlanda? A resposta não é muito feliz. Eu gostaria de ter uma resposta melhor, mas a verdade muitas pessoas me perguntam qual que é a data de validade de uma ordem de deportação e não tem uma data de validade. Então, para você se livrar da ordem de deportação, você tem que conseguir revogar a ordem de deportação. Então, esse formulário, eu até compartilhei o link aqui, depois você disponibiliza para eles, é o formulário que você vai ter que se valer, mesmo você já tendo tentado uma vez. Então, vamos supor, 2023, eu fui sujeita à ordem de deportação, tentei revogar, não deu certo, voltei para o Brasil. Não existe em nenhum lugar, nem na legislação, nem no case law, um período estabelecido que você tem que esperar para poder voltar. Eu digo para os meus clientes que tem que ser um período razoável. Você não pode esperar 2 meses e já querer tentar de novo. Você tem que provar por que a sua ordem de deportação tem que ser revogada. E aí vai depender muito das razões pelas quais você foi deportado. Você foi deportado porque você descumpriu a sua permissão imigratória, você se envolveu com a polícia, teve ali uma questão do seu background criminal que implicou, e aí isso que resultou na sua ordem de deportação. O que você vai ter que mudar para poder provar para o ministro de Justiça que agora você é um cidadão de bem, agora você é uma pessoa que merece retornar para a Irlanda, tá? Então, esse formulário, inclusive, você pode se utilizar dele de fora da Irlanda. Então, você está ali 2 anos morando no Brasil, você já, né, se estabeleceu de novo, você fez um curso, fez uma especialização, você está melhor preparado, por exemplo, para o mercado de trabalho irlandês, e agora você acha que voltando realmente vai ser um bem para o país você voltar, você vai contribuir para a sociedade. Você pode aplicar para revogar a sua ordem de deportação e aí você poder voltar. Mas, infelizmente, assim, não tem um período estabelecido. Tem que aguardar 5 anos ou tem que aguardar 2 anos. A ordem de deportação, ela não tem data de validade, a menos que ela seja revogada. Então, as pessoas que tentaram uma vez revogar a deportação por esse formulário ali, depois do período, quando recebeu a cartinha falando não vai ser aprovado, se apresente na imigração, mostre a passagem que está de fato deixando o país, para não ser iniciado ali o processo de remoção em si, com a Garda, ela pode se valer disso posteriormente, desse mesmo formulário, para aplicar, para tentar retornar para o país, e se for aprovado, ela consiga aí aplicar para permissão de residência adequada. Isso, exatamente. Certo, perfeito. E nos casos do You Treat Right? Fui casada, não consegui reter a minha permissão de residência, meu caso foi encaminhado para o departamento de repatriação e eu voluntariamente resolvi deixar o país. Mas eu estava em um relacionamento com uma outra pessoa, um europeu ou um Irish, saí do país voluntariamente, claro, ou às vezes nem saí do país voluntariamente, porque ainda tem o prazo para o seu caso ser iniciado no departamento de repatriação, você receber a nova comunicação, enfim, que é todo um processo, como a Thaís disse. Decidi me casar novamente. Me casei novamente ou com um Irish ou com um europeu. Eu posso aplicar para reunificação familiar, mesmo já tendo uma ordem de deportação efetiva,
ou uma intenção de deportação? Como que ficaria esses casos? Se a pessoa não foi sujeita à ordem de deportação, ela consentiu em sair antes da ordem de deportação ser emitida, não teria problema nenhum ela fazer a nova aplicação com base no You Treaty Rights ou com base no sponsor dela, que é irlandês, porque não teve a ordem de deportação, ela saiu e ela voltou, por exemplo. Só que quando a ordem de deportação ela já foi emitida, ela vai ter que seguir o mesmo procedimento. Ela precisa revogar essa ordem através desse formulário, só que nesse caso ela vai ter uma base mais forte, que é, por exemplo, o relacionamento com o cidadão europeu. Então tem uma legislação mais forte ali que vai gritar mais alto, que é o regulamento, né, o Will Treaty Rights daquele cidadão europeu de poder viver com a esposa dele, com o esposo dele aqui no país. Então, mesmo assim, tem que fazer o formulário de revogação, só que muito fortemente frisar na questão que agora essa pessoa é um family member de um cidadão europeu. Então, de acordo com regulations, né, de acordo com a diretiva, essa pessoa tem o direito de estar aqui na Irlanda com esse sponsor. É mais forte uma aplicação como essa, por exemplo, do que uma pessoa que não tem uma base mais concreta, assim, que está tentando revogar só pelo fato de que saiu na hora que tinha que sair e agora está tentando retornar. Se tem essa base mais forte do relacionamento com o europeu ou do cidadão com o cidadão irlandês, as chances de você conseguir revogar são maiores, entendeu? Porque você, de fato, tem um fundamento legal para suportar ali teu claim, né, do teu request. É importante ter falado dessa questão, por quê? Porque o Section 4, né, que é a segunda aplicação que a gente conversou hoje, é só em situações muito excepcionais que não tem outros caminhos para você explorar. Então, sempre que a gente faz uma consulta com um cliente, explora todas as possibilidades, né? É uma lista de questões que a gente tem que ter pronta. Tem relacionamento com cidadão europeu? Tem relacionamento com cidadão irlandês? Você tem possibilidade de aplicar para uma permissão de trabalho? Você tem possibilidade de estender a sua permissão de estudante? Então, sempre esgotar todas as opções antes da gente partir para o Leave to Remain, porque o Leave to Remain é totalmente ali discricionariedade no ministro, ele não tem nenhuma obrigação de te dar, a tua aplicação tem que ser forte para ele poder te dar. Então, se você tem uma outra possibilidade, que seja uma aplicação, né, que realmente tenha base legal, explora essa opção primeiro e deixa o Leave to Remain como último recurso. Para mim, como profissional, foi uma aula, né? Eu moro na Alemanha, então eu não tenho conhecimento de como funciona a imigração na Irlanda. Muitas informações, e essa gravação, né, a gravação de hoje só reafirma o que a gente vem trazendo, que a importância de ter um acompanhamento profissional, porque você trouxe informações que as pessoas não sabem e acabam perdendo uma oportunidade de continuar no país, porque não sabia como lidar com o processo, não tinha as informações corretas. Então, muito obrigada. Assim, esse vídeo com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão dentro desse, né, se enquadram nesse caso na Irlanda, e também para ter uma atenção que, quando pensar em ir para outro país, ter atenção às regras, né? Não dá para a gente achar que dá para fazer de qualquer forma, não é assim que funciona. E se como você disse, o ministro, né, ele que decide quem fica e quem sai, né? Então, se você não souber fazer o processo, não souber aplicar, você, infelizmente, não vai ter como continuar no país. Exato. Às vezes você até tem razões ali, fundamentos fortes, como a Thaís disse, para poder ter uma aplicação bem sucedida, mas se você faz sem nenhum aconselhamento jurídico, sem nenhuma assessoria jurídica, você às vezes acaba perdendo a oportunidade de ter ali o deferimento, né, Thaís, do seu processo e a oportunidade de continuar do país. Então, assim, é muito importante buscar profissionais de fato qualificados, entendem do assunto. E muito obrigada, Thaís, e mais uma vez pela participação. A gente está muito feliz e já está mais do que convidada para voltar aqui no canal para falar de outros assuntos também. Obrigada, e torcendo aí pelo sucesso do canal. Parabéns, meninas, novamente.